Queridos alunos, tudo bom? Olha, eu de volta aqui, mais uma aula para vocês. Espero que vocês estejam gostando das aulas. Espero que todos vocês estejam acompanhando, porque, gente, tem que continuar estudando. A gente não pode ficar sem fazer nada. A gente não pode ficar em casa, fingindo que não está tendo nada. As aulas estão acontecendo por aqui, então a gente tem que ficar sempre atento, tá? E hoje eu estou trazendo para vocês uma coisa nova. Vamos falar um pouquinho sobre sombras e penumbra. O que é isso? Professor, sombra até eu sei o que é, mas penumbra eu não sei. Então nós vamos aprender hoje. Tá? Primeiramente, nós vamos falar sobre as sombras, depois vamos falar sobre a penumbra e depois vou passar os exercícios de sempre. Então, gente, fica atento. Vamos começar a aula. Sombras. O que são sombras? Eu posso falar para vocês que sombra é o resultado que tem quando você coloca um anteparo na frente de um raio de luz e atrás você fica uma zona escura. Nossa, que coisa complicada, né? Então, vou simplificar. Sabe o que é sombra? Quando a luz bate, tem alguma coisa na frente, você vê aquela coisa escura atrás. Isso é sombra. Peraí, como é que é a sombra? Vou colocar uma coisa. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou olhando para frente, estou vendo luz. Se eu fizer isso daqui, eu estou vendo o quê? Nada. Eu estou vendo escuridão, estou vendo sombra. E por que eu estou vendo uma sombra? Porque quando eu coloco a mão na frente do meu rosto, eu não estou vendo mais nada, não tem luz, fica escuro. A luz não chegou, porque a luz bateu na minha mão e não veio para o meu olho. Sim, para você ter sombras, você necessariamente tem que ter luz em algum lugar e alguma coisa atrapalhando essa luz de chegar. Exemplos muito fáceis? Poxa, vamos ver as árvores. A luz bate na árvore e fica aquela sombra. Aquela sombrinha gostosa, né? Quando está muito quente, você fica ali. Ai, não estou pegando. Ai, não está batendo sol em mim, está tão bom. Não é verdade? Quando você está em casa, está tendo muita luz entrando pela janela, o que você faz? Você fecha a cortina. Porque quando você fecha a cortina, o sol não entra. Então faz o quê? Sombra. As sombras têm várias utilidades. Ela pode refrescar, ela pode diminuir a luminosidade, você não precisa fazer uma sombra total. Você diminui um pouco a luminosidade e você consegue enxergar melhor. É como o exemplo que eu dei agora. Se você está perto da janela e está vendo a televisão, por exemplo, por que você diminui, você fecha a cortina um pouquinho? Porque aquela luz toda está atrapalhando você ver a televisão. Então você faz um pouquinho de sombra e facilita. Tá vendo? Essa é uma grande função das sombras. Tá? Mas não existem apenas as sombras. Existe uma outra coisa chamada penumbra, que eu vou explicar para vocês agora. Vocês já perceberam que às vezes você tem uma questão de sombra. Você está ali na frente de alguma coisa, aí forma uma sombra atrás de você. Mas já percebeu que tem uma parte que começa a ficar uma sombra um pouquinho mais clara, uma sombra que não é tão perfeita como vocês estão olhando aí nesse momento? Pois é, fica alguma coisa mais clara, vamos dizer que é menos escuro. Essa zona é chamada de penumbra. Como você pode enxergar a penumbra? À noite, você pensa bem, está todas as luzes apagadas. Aí você pega e acende o quê? Só a tela do celular. Não ligou a lanterna do celular, não. Você só acendeu a tela. Aí fica aquela luzinha fraca, você consegue enxergar só um pouquinho na sua frente. Isso daí você está enxergando a penumbra. É um nome esquisito, né? Mas é isso. Existe a sombra e a penumbra, para vocês entenderem. Eu disse que a sombra serve para algumas coisas. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que talvez vocês não tenham pensado que a sombra serve para vocês fazerem, tá? Preste atenção nesse desenho. Vocês estão vendo? Que engraçado, a sombra dessa pessoa está em 3 direções diferentes. Ela está mais para a direita,
pode estar mais para a esquerda ou pode estar exatamente embaixo. O que acontece? Por que você tem esse tipo de sombra? Porque você tem que se lembrar que você tem o Sol. O Sol, ele não fica parado lá no céu. Vocês já viram que ele atravessa, ele começa de um lado, ele dá a volta toda e ele se põe no outro. Ele nasce de um lado e ele se põe no outro. Não é verdade? Então, o que acontece? Ao longo do dia, você vai ver, quando o Sol nasce, o Sol está de um certo lado. Então, a sua sombra é do outro lado. Concorda? Quando o Sol está mais ou menos meio-dia, ele está em cima da nossa cabeça. Então, a sombra fica para baixo. E quando começa a ficar mais de tarde, o Sol vai para o outro lado. A sombra muda. Então, você pode observar que ao longo do dia, a sua sombra muda de posição. Não só a sombra de qualquer coisa sempre muda de posição. Tá? Então, às vezes, você está na dúvida. Eu não sei que horas são. Olhe para a sua sombra. Já sei se é tarde, se é meio-dia, se é de manhã. É fácil saber. Tá? Bom, eu falei um pouquinho sobre sombras e vou passar uma rápida atividade. Vou passar só 3 atividades hoje. 3 atividades rapidinhas para ver se vocês entenderam. Tá? Olha as atividades. Atividade número 1. Estão vendo esse desenho na tela? Esse desenho que está aí, ele está mostrando luz, sombra e penumbra. Só que eu não estou dizendo o que eu quero. Eu quero que vocês me marquem e me identifiquem o que é sombra e o que é a penumbra. Atividade número 2. Existem várias sombras aí. Vocês estão vendo que tem várias sombras de algumas coisas. Eu quero que vocês identifiquem. Cada sombra que aparece é do quê? Eu tenho uma sombra. Professora, a sombra é disso daqui. Não vou dar dica nem nada. Vocês vão ter que descobrir o que é essa sombra. Tá legal? Atividade número 3. Vocês estão vendo aí sombras. Em diversas sombras, diversas posições. Tá? E vocês estão vendo aí onde o Sol tem uma marcação, onde o Sol nasce e onde o Sol se põe. Então eu quero que vocês me digam, para cada uma dessas imagens, se é manhã, se é tarde ou se é meio-dia. Legal? Gente, eram essas atividades de hoje. Eu falei um pouquinho sobre sombras e penumbra para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês gostem. Tá legal? Continua acompanhando. Agora o professor tem um canal no YouTube, tem muita informação por lá. Eu estou postando vídeo direto, tá? Eu estou subindo aí os vídeos antigos, mas vou colocar uns vídeos novos sempre. Então vocês vão poder sempre acompanhar, vai ter sempre alguma coisa ali. E não só questão de aula, vão ter algumas coisas de outros assuntos, coisas assim interessantes que vocês podem ver. Tá legal? Gente, um grande abraço para vocês. Um bom fim de semana para todo mundo. E semana que vem, mais uma aula. Não quero ver ninguém faltando, hein? Tá bom? Grande abraço. Fui!